Entrevista está no ar. Vamos nessa, pelo site ou pelo app. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Para você que nos acompanha também pelas ondas amigas dos 580. Meus amados, o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo se tornou a primeira unidade pública do país a contar com uma ferramenta de inteligência artificial acoplada ao raio-x de tórax. Bom, para falar mais sobre essa inovação na saúde pública de São Paulo, eu diria no Brasil inteiro, né, gente? No mundo inteiro. Eu vou conversar agora com o Dr. Werley Januzzi, que é um grande cardiologista responsável pelo pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Doutor, bom dia. Olá, Paulo. Muito bom dia. Prazer falar com o senhor, hein, doutor? Muito obrigado aí por esse carinho, por esta grande oportunidade. Muito pelo contrário, Paulo. A gente do hospital que agradece o espaço para a gente compartilhar um pouco do nosso trabalho com você. Opa, que bom. Então, doutor, para começar aqui o nosso relógio de entrevista, por gentileza, explica para os nossos ouvintes qual é a proposta da aplicação da inteligência artificial nos exames de raio-x do tórax. Para que serve isso, doutor? Paulo, excepcional pergunta. Nós temos muita discussão hoje na medicina, tanto do Brasil quanto do mundo, relacionado à inteligência artificial. Não só na medicina, mas como também em outros setores. A inteligência artificial hoje, Paulo, ela entra muito numa discussão que a gente traz de medicina do terceiro milênio, né? E isso envolve muito a agilidade diagnóstica. Sem sombra de dúvida, até para contemporizar para você e para todos os seus ouvintes, sem sombra de dúvida, o raio-x de tórax é um dos exames mais antigos realizados pela prática médica. Em últimas pesquisas que o nosso grupo fez, a gente fala alguma coisa assim de final do século XVIII, início do século XIX, a gente teria aí mais ou menos 125 anos de radiografia de tórax. E a inteligência artificial, ela entra agora para nós num suporte mesmo diagnóstico. Ou seja, a gente consegue acoplar em softwares que já existiam e que já existem a princípio, né, de uso comum em todos os hospitais, algoritmos que conseguem demarcar na imagem de tórax patologias comuns. E patologias, a princípio, o fato de ser comum, obviamente que não é grave. Pneumonia, embolia pulmonar muitas das vezes, pneumotórax, que são doenças que trazem, sem sombra de dúvida, muito agravo e uma demanda grande para o pronto-socorro. Agora, o senhor citou aí, né, sobre o exame. Vou até destacar aqui mais uma vez. Como é possível, doutor, ter uma queda de tempo, né, tão significativa no exame? Isso é uma pergunta interessante também, Paulo. Porque, veja bem, os exames, majoritariamente, por exemplo, um ato médico, para ficar uma coisa clara, a nível de pronto-socorro, envolve 3 prescrições fundamentais. Prescrição de exame de laboratório, prescrição de medicações, o paciente está com sintomas, está passando mal, e prescrição de exames de imagem. Entretanto, os exames de imagem, majoritariamente, necessitam de laudo. Né? O conhecimento comum da medicina faz com que todos os médicos tenham um entendimento preliminar de todos os exames. Isso é claro para todos, né? Então, independente da especialidade. E a ideia aqui também não é pular o especialista que faz o laudo. Então, na verdade, o raio-x de tórax hoje se tornou um exame tão popular, tão comum e tão realizado que, na medida que faz dentro de um algoritmo de inteligência artificial e já faz essa demarcação, é como se o próprio médico que solicitou o exame, junto com a inteligência artificial, já consegue interpretar seus próprios diagnósticos e já propor uma terapêutica imediata, sem necessidade de um radiologista. Entretanto, podendo consultar esse radiologista em momento de dúvida. Por exemplo, olha, eu estou olhando isso aqui, me parece sim, a inteligência artificial é como se fosse um gabarito, né? Demarca as imagens de alteração de um raio-x, salta os olhos e já propõe já a terapêutica imediatamente. Então, já pegando carona sobre o que o senhor respondeu pra gente, então é possível, né, ser tratadas após o diagnóstico feito pela IA, né, que é a famosa sigla Inteligência Artificial, né, doutor? Sim, é possível. Não é só possível quanto é necessário. Vou compartilhar alguns números com você, inclusive, seus ouvintes novamente. A gente tem pronto-socorros aqui, não só de São Paulo, do Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte,
demandas que às vezes fogem do conhecimento comum da população. O nosso pronto-socorro, ele tem uma média de 650 a 800 atendimentos por dia. Sim. Isso dá quase 15 mil atendimentos por mês. Imagina que se a gente pedir um exame de raio-x para cada um desses pacientes, são 15 mil laudos realizados. Então são números estratosféricos e a inteligência artificial vem sim, né? Não substituindo o médico, nunca, nem o radiologista, mas uma ferramenta poderosíssima que vai, inclusive, guiar muitas das terapêuticas. O que eu falo para os nossos alunos, isso é uma coisa muito comum que a gente conversa aqui, porque o hospital já não fecha, né, Paulo? Dia e noite funcionando. Mas um atendimento às 3 da tarde, um atendimento às 3 da manhã, tem diferença. O cansaço do colega, dos profissionais. Só que a gente brinca que a inteligência artificial não cansa, né? Porque é um algoritmo, é um software, é um computador. Isso nos favorece no acerto diagnóstico e também na proposição do tratamento imediato. Doutor, já pegando carona, né, sobre os alunos, né, incansáveis, o senhor como responsável, né, pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, né, que se tornou aí a primeira unidade pública do país, conforme eu falei na abertura, né, a contar com uma ferramenta de inteligência artificial acoplada ao raio-x de tórax. O senhor já vê alguma diferença no atendimento do hospital graças a essa nova ferramenta, não? Sim. Velocidade, sem sombra de dúvida, né? Menor tempo de permanência na própria unidade hospitalar. Como eu falei, o raio-x de tórax é um exame comum. A gente tem muita sazonalidade, né, Paulo? A gente não pode lembrar que a gente passou por uma grande epidemia de Covid e o raio-x de tórax foi uma outra ferramenta importante, né? Tem muitas síndromes gripais. Então, assim, de impacto imediato, sem sobra de tempo, sem sobra de dúvida, o menor tempo de permanência do paciente no circuito hospitalar. E não que a gente não quer que ele fique, mas nós sabemos que na pirâmide etária, os pacientes eles têm chegado cada vez mais idosos para nós. E o tempo no hospital, para eles, pode ser deletério, né? A gente sabe que a gente sempre passa por ondas de calor, o hospital não é um ambiente salubre, na verdade. Então, isso para a gente é interessante. E os mais jovens, os nossos alunos mais jovens, muitos já são inclusive nativos digitais. Então eles lidam com essa discussão com muito menos barreira do que a minha própria geração ou a geração anterior. Eles já entendem mais a importância da inteligência artificial, óbvio, com uma série de discussões por trás, né, uma série de ponderamentos por trás, mas eles entendem com facilidade o quanto que a inteligência artificial, né, o quanto que esses algoritmos os ajudam, tanto no acerto quanto na velocidade, que é algo importante. Pronto-socorro tem que ter velocidade. Sim, isso é muito importante. Quer dizer, é ligado 24 horas, dinamismo total, né, doutor? 100%, exatamente, Paulo. E a correria no dia a dia também, né, doutor? Não só no hospital, isso serve até para o seu dia a dia, tanto para o senhor quanto para os alunos, né? Muito bom. Doutor, para fechar então, né, só para poder a gente encerrar aqui, para não tomar tempo do senhor, o senhor acabou até citando aqui pra gente, né, sobre a correria e tal. Então o senhor acha que a inteligência artificial então pode ajudar a melhorar ainda mais a saúde pública futuramente, né, doutor? Acredito que sim. A saúde pública é num todo, não tenha dúvida, né? Muitos serviços que são serviços manuais, prescricionais, que demandam tempo do médico, emissão de laudo. Isso você diminui o tempo burocrático e aumenta o tempo de contato com o paciente. Você consegue humanizar mais a consulta, você consegue dar mais atenção. A gente fala, você consegue olhar mais nos olhos do próprio paciente. Né? Na linha do tempo, os profissionais de saúde foram tão burocratizados por questões óbvias, claro, né? Todas as questões legais foram se desenvolvendo de forma justa, mas isso ficou muito pesado. Então você vai hoje, para pensar, um médico que tem a possibilidade de um laudo imediato ou uma ajuda no laudo imediata, que ele tenha também um suporte no futuro prescricional, né? Diminuir um pouco o número de papéis. Olha quanto tempo que ele pode empenhar no doente, que é o foco da discussão. Para pronto-socorro, a gente tem que lembrar que 90% ou mais dos casos não estão dando uma volta no pronto-socorro. O paciente vem com uma situação clínica. Se você consegue diminuir o tempo diagnóstico, pelo menos,
né? Pelo menos não, eu digo que a gente tinha um tempo diagnóstico de quase 2 horas, Sim. a 2 horas e meia, e caiu para 5 minutos. Então, se você encurta esse tempo diagnóstico, para pensar, aquelas doenças mais graves, que podem ser fatais, que o paciente chega e fica esperando para ser atendido no pronto-socorro. Isso é um conhecimento comum, todo mundo sabe, vou para o pronto-socorro, tem que pegar fila. E pega fila porque os processos de trabalho internos estão dentro de uma linha de produção. Sim. E se a gente consegue diminuir esse peso da linha de produção, deixar a coisa mais fluida, não tenha dúvida, todos são beneficiados. Com certeza, doutor. Doutor, olha, se eu pudesse, eu ficaria com o senhor aqui mais tempo. Como é bom, como é gostoso falar com um cara que é especialista, fera brabíssima, né? Que é cardiologista aí, conceituado no mercado, do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Doutor, mais uma vez aí, eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Espero poder falar com o senhor novamente, tá? Por favor. Vai ser um privilégio. E obrigado por esse espaço e desejo a todos, né, uma excelente quinta-feira. E fiquem conectados na Rádio Relógio. Opa. Sem sobra de dúvida, vai sempre ter um conhecimento novo, bom e produtivo para todos. Ok, um abraço aí para toda a turma de São Paulo, Feliz Natal para o senhor, para a família e com certeza sinta-se abraçado aqui por toda a família da Rádio Relógio, doutor. Muito obrigado. Mando um abraço em nome da família do servidor. Ok, obrigado pelo carinho. Um abraço aí na turma também aí, né? Aos amigos aí que são alunos, né, do senhor aí. Um abraço para essa turma aí incansável. Pode deixar, vou transmitir para todos. Tchau, tchau, doutor. Obrigado. Satisfação, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada, aqui é o vídeo novo, ouviu só uma parte. Essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein?